Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E já te agradecer pela premiação. A gente ganhou melhor podcast 2025 na seção de esportes. Agora a gente tem um selo nessa TV mostrando a relevância do podcast da Natação Criativa. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre inteligência artificial, tráfego pago, automoção e gestão de podcast. O que está mudando o jogo de criadores de conteúdo como você. Outro lado, hoje criar conteúdo não foi tão fácil. Ao mesmo tempo, não é tão difícil se destacar por elevado de pessoas. Enquanto alguns criadores conseguem transformar vídeos em audiência, autoridade e faturamento, outros produzem durante meses e não conseguem crescer. A diferença muitas vezes não está no talento, está no sistema, na tecnologia, na inteligência artificial, na automação e na forma como o conteúdo é gerenciado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Estou trazendo a especialista no assunto, Eunice Vargas. Muito obrigado pela presença, Eunice. Oi, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você e a tua audiência, né? Eu sei que eu encontrei a Eunice num curso de podcast que eu fui fazer, eu fui palestrar. E foi incrível que depois a gente trocando conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, ela mostrando o quanto ela utiliza inteligência artificial, quanto ela faz automação. Durante todo o processo, ela está aqui para auxiliar você. Criador de conteúdo, seja criador de podcast, ou você busca faturamento no Instagram. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação. O que você faz quando o material de natação é descartado? Você já pensou o destino que esse material tem? Uma prancha, raias, por exemplo, 8 raias de 25 metros. A Flote pensou por você. Depois de 2 anos de estudos dentro da USP, ela criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente. Então está na hora de você fazer a sua parte e trocar as suas raias pela Paris Bio, plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, no conforto da sua casa, tudo com certificado para você que precisa de horas complementares. O aplicativo da SwimTrack que monitora a evolução do aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, envia vídeo, tudo o que você precisar. Tenha um aplicativo para falar que é seu, com seu logo e com seu nome, agregando valor ao seu trabalho. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Quer ser voluntário Sobrasa, assim como eu sou? Entre no site sobrasa.org, preencha um cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, vamos para o nosso assunto. Muitas pessoas acreditam que basta gravar um vídeo, um podcast ou postar esses vídeos para crescer. Mas na prática, por que tantos projetos acabam desistindo nos primeiros meses, Eunice? A questão toda, a gravação, é o mais difícil para o público, né? O pessoal trava ali a parte de criar conteúdo e tudo, mas ali é só a pontinha do iceberg. O que acontece? As redes sociais, tu tem que ter constância. Então, tu tem que gravar muito. Tem muitos exemplos, assim, o próprio Flow, ele só foi dar sucesso depois de muitos vídeos online. Depois muito conteúdo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa grava uma vez, não tive visualização e acaba desistindo. E aí que tá todo o problema do processo, né? Porque tu tem que ter certeza que é o que tu quer, que tu tá financeiramente respaldado para arcar com todos os custos, porque vai haver custos. Não, eu não pago isso, não pago. Vai haver custos. E principalmente se tu precisa de um profissional, né, qualificado para te dar no mínimo, uma orientação, porque não adianta. O conteúdo muda todos os dias e todos os dias tem coisas novas na internet pra gente aprender. É o que eu percebo que as pessoas vêm super empolgados para poder fazer podcast, fazer canais dentro do YouTube, do Instagram. E aí ele começa a produzir muitos conteúdos no começo e depois ele acaba se frustrando, porque ele acaba não vendo o resultado. Ele acha que vai fazer um vídeo de alguém famoso ou vai convidar alguém para ser entrevistado. Vou entrevistar o Ronaldo Fenômeno no futebol, vou entrevistar o Bonner no jornalismo. E acha que aquele vídeo vai viralizar. Ele acaba não viralizando. Como você falou, é só uma ponta do iceberg, tem outros processos que você precisa fazer e a pessoa acaba
ficando frustrado, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Fala, nossa, todo mundo consegue bombar na internet, viralizar e eu não consigo. E aí você falou um ponto importante, que é a constância. O algoritmo tem que enxergar que você está fazendo aquilo periodicamente e fazendo do mesmo assunto. Por isso que você tem que nichar. Então, cada hora que você ficar fazendo uma coisa diferente, o algoritmo não entende qual que é o seu ramo, qual que é a sua área. Aí mesmo nichando, você não tem resultado, é porque você não tem essa constância. Porque se você começa a postar de forma aleatória, dias diferentes, horários diferentes, o algoritmo enxerga que você faz aquilo por lazer. Então, ele não vai liberar o seu conteúdo, não vai indicar o seu conteúdo para outras pessoas. E aí, quando você começa a fazer, que nem eu publico todo dia às 7 horas da manhã, porque eu sei que o meu público está indo dar aula, ele está fora da piscina, que meu público são professores de natação, e eles querem exercícios diferentes. Aí eu posto um exercício diferente às 7 horas da manhã e posto todos os dias às 7 horas da manhã. E aí o algoritmo enxerga que aquilo é um trabalho. Eu vivo daquilo. Então ele vai sim indicar o seu trabalho, porque ele enxerga que lá na frente você vai fazer um impulsionamento sobre esse conteúdo. Porque você é o profissional dessa área. Então a importância dessa constância, o algoritmo enxergar que você vive disso, é muito importante. Eu queria que você falasse agora para o nosso público, Eunice, quais são os maiores erros de gestão que você observa nos criadores de conteúdo? Seja podcast, seja quem tem Instagram, YouTube, por que as empresas querem crescer nas redes sociais e têm dificuldades? Primeiro caso, tu já mencionou, né? O nicho. Tu tem que nichar. Assim como a manicure, ela precisa falar de unhas, né? Ela pode sair um pouco da sua rotina, falar uma coisa pessoal dela, porque o público ainda gosta disso. Gosta menos do que antigamente, já vou dizer. O cafezinho da manhã não tá agradando mais ninguém. Ninguém mais quer saber que horas tomou o café, é o teu bom dia. Eles querem conteúdo com relevância, porque hoje em dia a internet ela tá focada em ensinar, né? Acho que muitas plataformas foram para essa... O YouTube mesmo. Hoje tu pode fazer qualquer curso, qualquer conhecimento tu pode buscar lá e tu vai ter. Então, muita gente está usando a internet como fonte de conhecimento. E aí, você bota um assunto que não é muito relevante, as pessoas acabam não curtindo muito e não visualizando. Ontem, esses dias, eu vi uma pessoa, ela só... passou e curtiu. Se ela soubesse o erro, ela acha que está ajudando, né? Mas ela está erroneamente errando, porque o cara que não visualizou os 3 segundos do vídeo e já curtiu, ele não tá te ajudando. Então, por isso, família, às vezes, quer agradar, ok, mas então fica aqueles 3 segundos, perde um tempinho olhando o conteúdo para ver se realmente é relevante, comenta, compartilha, isso sim vai aumentar a sua audiência. Agora, aquela coisa, meu amigo só vai lá dar o coraçãozinho e sobe. Não, querido, isso já não tá agradando e o algoritmo sabe que ele entende muito mais do que você sobre isso. Família querer ajudar e acaba atrapalhando o algoritmo. E aí ele não entrega pra pessoa que realmente... 2 pontos importantes que você falou, Eunice. Primeiro, essa coisa da família, seguir o amigo, seguir. Primeiro você tem que entender qual é o seu objetivo com essa rede social, com esse canal, com esse podcast. O que você quer atingir? Você quer virar autoridade? Você quer vender curso? Você quer vender palestra? Você quer ficar mais visível dentro do seu mercado? Está procurando um emprego novo? Primeiro é esse fato. Se eu quero vender, que é a grande maioria, eu quero faturar, não adianta o seu amigo, a sua namorada, a sua esposa, o seu filho te seguir, porque ele não vai te comprar. E na hora que eu produzo um conteúdo, ele vai para até 3% das pessoas que me seguem. Então não adianta. Eu, por exemplo, tenho 360 mil seguidores no Instagram. Ele não vai para os 360 mil seguidores quando eu faço uma postagem. Ele vai para até 3%. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0,5. E se dentro desse número tá meu pai, minha mãe, minha namorada, meu irmão, eles não vão me comprar. E aí com certeza, eu fiz um tiro na água, porque não adiantou nada essa postagem, porque foi para quem não deveria ir. Então, se você vende disso, eu até falo, quem não vai me comprar nem me segue, não precisa, é até pior essas pessoas te seguirem. E você falou outro ponto relevante, lá atrás, você falar do seu dia a dia, o que você faz, a sua rotina, as pessoas gostavam disso. Hoje não mais, as pessoas entram nas redes sociais atrás de conteúdo relevante para ela colocar em prática no dia seguinte. Por isso esse podcast Natação Criativa fez tanto resultado, foi eleito o melhor podcast do Brasil, porque a gente entrega conteúdo, algo para você fazer no dia seguinte. E é isso que as pessoas procuram. E cada vez mais as pessoas não querem cursos, vídeos longos, querem coisas mais rápidas, eficientes, que eles vão colocar em prática no dia seguinte. Então, se você tem uma rede social que fala da sua vida pessoal
e da sua vida profissional, tá na hora de você mudar. Crie duas contas e tenha um só para sua vida pessoal e um só para sua vida pessoal. E o que dava muito certo lá atrás eram sim curtidas e comentários. E aí, quanto mais curtida e mais comentário, era o que o Instagram fazia ser relevante e levava para mais pessoas. Agora é quem salva o conteúdo e quem compartilha esse conteúdo. Então você tem que fazer as pessoas salvar e compartilhar o seu conteúdo, aquele aviãozinho que manda para um monte de gente. Isso que é, ou fazer a repostagem, que hoje também está muito alta aquela repostagem, você republicar no seu canal. Mas quanto à organização que você fere, Eunice, nesses processos de influência no crescimento, o que você indica aí de organização que essas pessoas têm que ter para ter esse crescimento? O que que acontece? Hoje a gente tem várias ferramentas, né, que ajudam, facilita a gestão, né, do teu conteúdo. Tu não precisa ficar escravo de um Instagram, de uma rede social. Eu sempre digo, é você que alimenta ele, né? Então é ele que tem que ficar escravo de você, não é você escravo dele. Então você tem várias ferramentas, a própria Meta tem a ferramenta de organização lá onde tu pode programar as tuas postagens, como você falou, eu acredito que todos os dias 7 não é você que vai lá e posta, né? Você programa, gente. Tu tirar um dia da tua semana para criar um conteúdo, para editar, para pesquisar, para estudar sobre isso. E depois você programa as postagens, né? E vai no automático. O resto do dia da semana você vai fazendo outras coisas da sua vida. Não precisa se preocupar, eu tenho... Não, você não tem que nada. Você é o centro do teu universo. Então, você que decide o que vai postar, o que não vai postar. Mas tirar um tempo para isso, não, meu Deus, agora tá na hora, sabe? Se organize. A primícia de tudo, se organize. Às vezes, a questão só tá na falta de organização. Ou, se tu não tem tempo mesmo, terceirize, né, essa função. Hoje em dia tem vários profissionais qualificados para fazer isso. A questão é constância. Se não deu certo, analisa. Hoje tem várias ferramentas de IA que vai analisar teu conteúdo. Tu pode botar lá teu arroba lá e ela vai te dizer onde tu está errando, como você pode melhorar. Use a IA ao seu favor, não fica com medo dela. Ou ficar como pessoas usam para seu amigo pessoal, entendeu? Usa a IA ao seu favor. Usa a tecnologia a seu favor, não tenha medo de errar. Eu vim de um processo de design de material gráfico. Se a gente fazia 1.000 panfletos, 10.000 panfletos e errava, nossa, ia tudo fora e era um dinheirão que eu perdia. Hoje a internet é muito fácil, assim, para mim é a sensação da minha vida. Se eu errar, eu vou lá, excluo o post, edito, sabe? Não tenha medo de testar. Teste o teu público. Até tu chegar o momento de dizer, não, esse deu um X visualização, você vai saber que aquele ali é o conteúdo que o teu público quer ver, entendeu? E aí, ali, tu sempre mantém a mesma constância de horas, de qualidade. Pode até manter até o mesmo cenário, que o povo gosta disso. Não precisa ficar todo dia trocando. Hoje tu tá não sei aonde, não, isso é errado, gente. Mantenha uma constância. Fale sempre do quase o mesmo assunto, só com algumas, né, diferenças. E aí o público vai ver que realmente tu é relevante para ele e vai começar a te seguir. E seguidor não paga boleto. Então, tira essa ideia de que tem que ter milhões de seguidores. Tu tem que ter as pessoas certas te seguindo. Aquelas que realmente gostam do teu conteúdo e vão levar ou para adiante ou vão comprar de você. Nossa, quanta coisa interessante você falou aí, Eunice. Essa coisa que o seguidor não paga boleto, primeiro você tem que ter um objetivo muito claro. Então, para que você quer essa rede social? É para vender produto? É para ter patrocínio? É para viver de produtos? Então, você precisa entender. Que nem hoje, meu canal ele é grande e eu vivo de patrocinadores. Como você está vendo nessa tela, são vários patrocinadores. Então, quanto maior o canal, mais patrocinadores vão vir. Então, aí você tem que ter o objetivo de ir atrás de seguidores. Meu objetivo é vender infoprodutos. Aí não adianta você ter muitos seguidores, que às vezes esses seguidores são desqualificados. Esses seguidores não vão te comprar. Às vezes é melhor você ter 1.000, 100 pessoas, mas pessoas que compram e recompram de você, do que você ter 1 milhão de pessoas. Então, qual que é o seu objetivo? Por isso você tem que planejar, como a Eunice falou. Planeje antes. Faça esse planejamento e tenha automação. Isso te ajuda muito. Hoje tem várias ferramentas de automação, como a Eunice falou. Quando eu dava curso sobre redes sociais, há 1 ano e meio atrás, eu falava que não era para você ficar automatizando, porque o entrega não era igual quando você fazia manualmente. Hoje já é.
Hoje a entrega bate muito parecida. A diferença é bem pouco. Então não vale a pena você estar toda hora, 7 horas da manhã lá postando. Há 1 ano e meio atrás você precisava. Hoje tem vários estratégias e ferramentas que são muito boas e te entregam para todas as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook, LinkedIn, TikTok, tudo de uma vez. Você já agenda e ele já faz essa postagem. Então, muito importante essa parte aí da automação. E muita gente, depois que a gente vê inteligência artificial, vem podcast, começa a falar: ah, mas site não serve para nada, eu não preciso mais de site. Site ainda é importante nesse mundo dominado por Instagram, TikTok e YouTube? Ele é necessário. O site, ele vai te dar uma relevância que outras empresas não têm. A empresa que tem só um Instagram, se ela não tiver um site, com certeza algumas informações vai ficar por fora. O algoritmo do Google vai te indicar se tem site. ChatGPT te indica se você tem um site. Então, hoje as ferramentas do site, ele é tão importante quanto uma rede social, porque ele vai ser um complemento daquele conteúdo que tu botou no Instagram. A questão é que as pessoas, elas não atualizam seu site. Ela faz um site institucional, deixa lá parado e acha que aquilo ali vai resolver a vida delas. Não tem fórmula mágica. O algoritmo, ele vai buscar no teu site se tu não só na tua rede social, ele também vai no teu site ver se tu tá criando conteúdo relevante lá para ele indicar o teu site. E o Google, o Google e o ChatGPT, ele pega o teu site como padrão. Se tu atualiza teu site, com certeza tu não precisa gastar rios de dinheiro para ficar lá em cima, né? Que nem todo mundo diz, todo mundo quer ser o primeiro da busca. Se tu tem um site relevante que muda as informações periodicamente, com certeza ele vai te indicar. Claro, o cara que paga o anúncio, ele tá pagando. Aí o Google é um leilão. Vem primeiro os anúncios pagos, depois vem as pessoas que só tem um site, aí depois tem as redes sociais. O TikTok também é uma ferramenta muito relevante que o Google também busca bastante, né? Se tu for fazer uma busca lá, tu vai ver que vai ter YouTube, TikTok, Instagram, todas as redes sociais hoje em dia tu tem que estar. Não tem, esse é menos, esse é mais. Tu tem que estar. Se tu quer, né, ter alguma coisa na internet. Se tu não quer nada, só quer, que nem uma vez um cliente chegou para não, eu só quero que meus clientes me vejam. E tá tudo certo, entendeu? É uma questão de, mas tu não quer crescer? Tu não quer que as pessoas tenham uma visibilidade melhor? Não, minha agenda já tá cheia. Não deu 1 ano, ele tava me procurando novamente, dizendo, mas o público dele é mais adulto, né? Ele disse, meus clientes morreram. Tipo assim, tu tem que fazer novos clientes, não pode ficar esperando sempre os meus clientes bater a tua porta. Se tu tem um local físico, né? E o digital é muito, muito pior ainda. E o site, como você falou, você não pode criar ele e deixar ele estagnado lá, parado. Porque o Google vai enxergar o número de cliques que as pessoas estão dando dentro do seu site, procurando o seu site na busca. Quanto mais procurado e mais pessoas acessam o seu site, mais ele vai estar no topo do ranking ali, sendo mostrado lá em cima. Então, você tem que fazer um site e tem que fazer esse site rodar. Você tem que colocar e-book, colocar curso, colocar algo que as pessoas entrem no seu site para procurar alguma coisa. E quanto mais tempo também eles ficam dentro do site, isso também é visualizado pelo algoritmo, mais ele vai indicar o seu site. E hoje também uma coisa que mudou muito, que o Eunice falou, é que eles estão indicando as redes sociais. Lá atrás, alguns meses atrás, era só site que eles indicavam. Agora eles indicam Instagram, TikTok, alguns vídeos. Então, a importância de você usar gatilhos mentais, palavras-chave dentro do seu site, dentro do TikTok, dentro do Instagram, na copy, na sua fala, porque às vezes a pessoa coloca uma palavra ali, escreve criatividade, aí vai aparecer natação criativa. Escreve cursos, aí aparece a natação criativa. Então, algumas palavras-chave que você precisa falar, colocar na sua copy, para você ser relevante e aparecer. Porque quem não é visto não é lembrado. Você tem que ser visto nas redes sociais, você tem que estar lá em cima. Porque a pessoa não fica rolando o site de procura ali, de busca, nos sites mais lá de baixo. A pessoa clica no primeiro, segundo, terceiro site no máximo. A pessoa não fica rolando. E eu acho que a pergunta que todo mundo gostaria de te fazer, Eunice, assim como eu, como as inteligências artificiais podem ajudar empresas, academia, podcasts, profissionais a ganhar produtividade e escalas de resultado nas redes sociais? É a pergunta de 1 milhão. A pergunta de 1 milhão. Na verdade, as IAs,
né? A inteligência artificial é uma coisa... Eu sou apaixonada, gente. Então, eu não tenho o que eu dizer. Porque, para mim, facilitou muito o meu trabalho. Os processos que antes agência, né? Precisava fazer sozinha. É meu estagiário 24 horas, 7 dias da semana. Sem atestado. Sem atestado, sem BO. Ainda xinga ele, tipo assim, não é isso que eu te pedi, faz de novo. E ele, desculpe. Ele ainda é educado. Então, assim, eu sou apaixonada por tecnologia, eu trabalho com isso há mais de 30 anos. E eu venho desenvolvendo a minha carreira a partir disso, né? Conforme a tecnologia vai melhorando, eu vou melhorando junto com ela. Então, para mim te dizer, olha, tu pode fazer tudo. Tu pode fazer um CRM, tu pode fazer um SDR para as pessoas que trabalham com comércio, né? Tu pode fazer um agente de atendimento. Imagina teu cliente, porque muitas vezes as pessoas estão lá no feed e é de noite, é madrugada, perdi o sono, vou achar o que fazer. E manda um clique lá e no outro dia, acho que 10 minutos depois, até esqueceu que ela te mandou uma mensagem no WhatsApp. Mas se tu tiver um atendente ali 24 horas, 7 dias da semana, tu não vai perder aquele cliente. Porque ele vai fazer um processo de remarketing, ele vai conversar com a pessoa. Então, isso já facilita muito o trabalho de muita gente. Fora a gestão, né? Hoje tu pode analisar qualquer dados com a IA vai te dizer onde tu tá errando, vai analisar o teu concorrente, que é muito legal, que tu sabe o que teu concorrente está fazendo, tu pode melhorar o conteúdo e postar algo diferente, mas, né, eu sempre digo, a gente não vai inventar a roda, né? E a gente meio que copia o que tá dando certo, e tá certo. Eu acho que para que ter todo um processo criativo se já tem algo que tá dando certo, né? Então, a IA, as inteligências artificiais, as LLMs... Olha, eu não quero entrar muito na questão técnica, né? Mas, assim, tudo que tu precisar, hoje ela faz. Eu não vou dizer que faça melhor que um ser humano, porque ela precisa do ser humano, né? A gente sempre vai ser a pessoa que tá atrás ali, mandando ela fazer. Mas ela faz muito bem feito. Filme hoje, vídeo. Nossa, imagem. Hoje tu faz um post no Canva e com uma IA, edita. Eu vou até te fazer um convite, que no dia 4 de julho, se eu não me engano, você vai estar no Teia Vergueiro, num curso gratuito, ensinando como utilizar a inteligência artificial dentro do Canva. Então, para você que faz banner, faz vídeos dentro do Canva, a Eunice vai te ensinar de forma gratuita. Ali próximo do metrô Vergueiro, metrô Paraíso, curso gratuito, mas tem que se inscrever. São só 30 vagas. Me chama no particular que eu te mando o link desse curso, vale muito a pena. E falando desses criadores aí de conteúdo, criador de banner, como a IA consegue te ajudar a produzir conteúdo sem perder qualidade? Eu acredito que a qualidade até melhorou, né? Em alguns casos. Claro que eu acho que muita gente ainda tá abusando da IA, né? Porque, como que se diz? O YouTube, hoje em dia, ele daqui a pouco ele não vai mais entregar conteúdo dark, né? Porque é muita gente fazendo conteúdo com automação e acaba perdendo o interesse. Então, o que acontece? Que eu acredito que vai acontecer. Aquela pessoa que usa a IA como ferramenta e não como processo todo, ele vai se destacar. Mas tu ainda precisa usar as ferramentas certas, tipo um Flow da vida para fazer um vídeo, um Nano Banana para fazer a imagem. Por quê? Porque ela vai melhorar o processo e aquilo que tu demorava dias para fazer, ele vai fazer em questão de 5 minutos. Então, nesse ponto que ele vai facilitar a vida da gente, né? Aí tu vai ali, faz o teu post, programa e deu, vai curtir tua vida, chega de burnout. Mas a questão é, a IA, ela veio para facilitar. Como criador de conteúdo, ele consegue utilizar essa inteligência artificial para produzir conteúdo sem perder qualidade. Porque às vezes fica tão automático e muito parecido um do outro, que às vezes as pessoas nem dão mais importância, fica tudo igual. Mas como ele tem essa inteligência sem perder a qualidade nesse conteúdo? Pois é. Então, usando as ferramentas certas, né? Usando um Flow, usando o Nano Banana, usando
o próprio Canva, né? Tu vai lá, tu cria um post tu pede pro ChatGPT fazer um post, né? Todo mundo conhece o ChatGPT hoje em dia. Acredito que poucos ainda não sabem o que que é. Aí tu faz lá, ele faz imagem e você manda pro Canva. O Canva, ele hoje, essa ferramenta é nova, assim. Ele consegue editar o teu post que tu fez no ChatGPT. Antigamente, eles botavam umas palavras muito loucas lá e tu tinha que aceitar, ou cortar, ou editar, ou fazer alguma coisa. Não, hoje tu consegue editar na própria ferramenta. Então, isso veio para facilitar muito, né? E, olha, vídeos que tu faz com avatar, né? Hoje tu faz um vídeo como se fosse você falando e não é. Você manda uma automação, manda um texto, ele vai lá e fala. Então, tipo, você não precisa de um cenário bonito mais, você não precisa de um local bonito. Claro que isso, se você tem, isso é relevante, porque o algoritmo ainda vai preferir a pessoa humana. Quanto mais pessoas, você vai ter mais relevância que o resto. Então, eu acredito que ela veio como complemento, ela não vai substituir. Então, o que mais tu consegue complementar, criar um bom conteúdo, criar um storytelling, criar um roteirinho lá para um vídeo e você se manter, às vezes até pode ser de cima para baixo, ou só fazendo um questionamento sobre aquilo que você está vendo, um vídeo que está postando. Mostra no cantinho, mas se mostre também. Eu acho que é interessante a pessoa mostrar a sua cara também, não só ficar dependendo de uma IA para fazer tudo. Uma coisa que é importante a gente destacar é que quem sai na frente ganha os primeiros likes, as primeiras visualizações, consegue viralizar. Por exemplo, aquele vídeo que a pessoa entrando dentro do campo de futebol, agora que a gente está vivenciando a Copa do Mundo, indo lá e fazendo gol. Quem fez os primeiros vídeos se destacou. O algoritmo começa a enxergar que aquilo começa a ter várias pessoas fazendo, ele para de entregar aquele conteúdo. E quem também começa a assistir cansa daquele conteúdo e não assiste mais. Então, por isso tem que estar atualizado o tempo todo, você tem que estar na frente. Se você simplesmente ficar copiando o conteúdo, então é importante você estar antenado. Você saber o que está acontecendo nas redes sociais e saber que hora você tem que parar e já ir para outro conteúdo. Mas quais tarefas, Eunice, você acredita que a inteligência artificial pode acelerar hoje sem substituir a criatividade humana? Nossa, meu Deus do céu. Gente, você faz tudo com inteligência. Mas é aquela coisa, né? Ainda não está para todo mundo. Né? Então, são poucas as pessoas que conseguem usar um gestor de automação, né? Tem um custo, nada é barato. No IA, a gente fala, tem algumas ferramentas que são gratuitas, né? Essas que eu comentei são gratuitas, mas a maioria, sim, tu paga, né? São pagas. Então, hoje tu vê muita automação. Deixa eu pensar uma coisa que eu fiz atualmente, assim. Eu criei um site com uma IA. Antigamente eu tinha que escovar a bit, que nem a gente chamava, né? A gente programava letra por letra. Hoje uma IA faz tudo. Ela faz uma landing page, ela só tem que fazer um prompt decente, né? Porque senão ela enlouquece. Então, a questão toda é a pessoa que vai fazer o prompt, né? Que o prompt é o que vai demandar se vai sair certo ou não. O que acontece? Às vezes tu vai lá, manda um prompt, eu só quero simples, né? Ele dá algumas coisas, aí tu vai melhorando até acabar teus tokens. E aí, o que tu faz? Ou algumas ferramentas tu tem que esperar pro outro dia, ou algumas ferramentas tu tem que pagar, né? Porque às vezes, tipo, o Cloud acho que leva 10 dias para liberar novos tokens, né? No gratuito, né? Estou falando de ferramentas que ainda pode fazer gratuito. Se você paga, se você tem uma questão tem uma verba de investimento para isso, eu acho super viável, porque o que acontece? Fica mais rápido, né? Aquele site que tu ia esperar 2, 3 dias para atualizar alguma coisinha, tu faz na hora, já publica, já tá ali, e o cliente já tá vendo o teu site, já tá te procurando, já tá te dando retorno através de um processo simples. Mas assim, tu faz qualquer coisa com IA hoje em dia. O grande problema eram os vídeos, né? Que às vezes faltava uma mão, botava um texto. Agora não, agora tá super natural. Tu consegue fazer um zoom e ver a textura da pele da pessoa. Então, hoje em dia, acho que cada vez vai ficar mais fácil, né? Mais acessível para nós. Porque
como eu digo, antigamente, eu tenho uma certa idade, desculpe, mas antigamente não existia internet, né? A gente usava discada. E aí as pessoas olhavam pra mim e diziam, Nice, tu é louca, porque eu dizia que a internet viria a cabo, e as pessoas não entendiam isso, como assim? Né? E hoje é uma realidade, ninguém vive sem. E a internet vai ser a mesma coisa, não pode acontecer o que acontecer. Nós viemos, a IA veio para ser maior ainda do que o Wi-Fi, que hoje é uma coisa que ninguém vive sem um Wi-Fi. Então é assim, não adianta tu fugir da realidade e dizer, não, eu vou me tocar numa caverna lá, porque o público quer ver uma coisa mais realista, mais natural. Eu disse, tu vai precisar de uma IA para fazer um storytelling, para fazer um roteiro, para fazer qualquer coisa na tua vida. Porque senão tu vai demorar muito no processo e pessoas que nem têm tanta qualificação que você acaba te passando a perna e tendo mais retorno do que você. Então, não adianta fugir, né, da tecnologia. Ela tá aí e ela veio para te ajudar. Então eu utilizo muito inteligência artificial no meu dia a dia, mas demais, me auxilia muito. E eu vejo poucos profissionais, pelo menos na minha área, utilizando isso. Por exemplo, esse podcast, depois ele vai gerar cortes, 23, 30 cortes, que eu consigo ficar um mês produzindo conteúdo com 1 hora de gravação. Então tem um site, o opus.clip, que você consegue fazer esses cortes. Até sugiro para vocês, pegue os maiores canais de podcast de natação, faça os cortes e produza na sua rede social. Pede autorização para o criador de conteúdo, ele vai gostar, porque ele está chegando para mais pessoas. Você vai automatizar a sua rede, você não vai produzir nada. Então, no começo eu não produzia conteúdo, eu pegava conteúdo de outros canais. E você consegue, com uma ferramenta, em 10 minutos, ter conteúdo aí para o mês inteiro e conteúdo relevante, de qualidade que as pessoas querem ouvir. Então, quem não quer ouvir de inteligência artificial, pega esse podcast, faz os cortes, coloca nas suas redes sociais. Eu, por exemplo, eu tenho um prontuário de todos os meus alunos de natação. Renato, o que é isso? Então, acabou a aula, eu pego ali, faço um áudio do que esse aluno melhorou, o que esse aluno tem de dificuldade e coloco ali na inteligência artificial. Antes de começar a aula, eu peço para a inteligência fazer um resumo. Quais são as dificuldades? O que ele melhorou nas últimas aulas? O aluno vem, eu já tenho todo o resumo dele, eu já converso com esse aluno, falo, lembra, você tinha que melhorar a pernada. Lembra, hoje a gente vai melhorar aquela virada olímpica que a gente fez tal dia. Você consegue ter todo o prontuário do seu aluno na palma da sua mão. Ou você que faz planos de aula, você vai criando esses planos de aula dentro das inteligência artificial, ela vai entendendo como que é a sua lógica, como você cria, quais são a estrutura desse plano de aula, depois você pode pedir para a inteligência artificial e ela já faz esse plano de aula para você, você não precisa ficar perdendo tempo. Mas o que as pessoas estão fazendo? Vai lá, antes de alimentar a inteligência artificial, pede um plano de aula. Aí ela não sai tão preciso, porque ela não sabe como fazer isso. Você precisa treinar essa rede social antes. E a curiosidade de todo mundo, Eunice, quais ferramentas de IA você considera indispensável atualmente para quem trabalha com conteúdo e marketing digital? Tem o Meta, né? Que ele gerencia todo o teu conteúdo, você pode programar. Cada rede social tem a sua própria ferramenta. E ele prefere que tu use a ferramenta dele. Mas tem outras ferramentas, né? Pagas, mas tem que elas já postam em todas as tuas redes sociais. A Opus Clip é uma, né? Tem várias outras, tem... Olha, infinidade de ferramentas que fazem isso. Acho que gratuito poucas, né? Elas são bem limitadas, às vezes algumas redes sociais só, não todas. E aí o que eu faço? Eu uso os créditos, são 60 créditos, que dá um podcast, e depois de alguns dias ele libera o crédito. Então, hoje eu fiz com o e-mail 1, amanhã eu faço com o e-mail 2. Quando chega no e-mail 10, ele já liberou o crédito da 1. Eu vou passando e eu não pago. Hoje eu faço o Opus Clip pago, porque facilita e me acelera o processo. Mas no começo, para conhecer a ferramenta, eu uso muito o gratuito para testar, dá certo, não dá certo. Mas eu só fazia cortes lá atrás. Mas você consegue utilizar várias ferramentas pagas de forma gratuita usando estratégias. Isso é importante. E uma pergunta que todo empreendedor se faz, vale a pena investir em conteúdo pago? Ou você precisa viver do orgânico que você não gasta dinheiro? Depende da tua necessidade, da tua pressa, da tua ansiedade. Eu, particularmente, sou meio ansiosa, né? Então, eu sempre faço mesmo um pouco, gente. Não precisa de grandes investimentos. Eu acredito que eu tenho uma estratégia. A minha estratégia eu posto no orgânico. E aquilo que dá um certo resultado com relevância,
eu boto o pago, né? Porque não adianta, tu tem que testar para ver se o público vai querer. Não adianta ficar botando as coisas goela abaixo. Não existe mais isso, né? Ela tem uma infinidade de opções e ela sai do teu conteúdo muito rápido. Então, aquilo que tá dando relevância no teu conteúdo, que tá vendo que tá uma boa visualização, aí tu vai lá e investe um dinheirinho. Não precisa ser, que nem tem pessoas... Claro, pessoas que vão viver disso, que querem vender um curso, ok. Investimento mínimo para fazer um tráfego com relevância, com um grande retorno de cliques, menos de 3 mil, nem adianta tu se coçar. Ainda mais agora, é época de eleição e época de... Temos a Copa, né? Isso, CTR tá uma loucura. Então, nem te arrisca. Mas se tu quiser botar lá para seguidor, pode botar. Botar num vídeo que você viu que tem bastante gente que gostou. Bota, sei lá, R$100, né? Para 10 dias. Eu botei R$100 no YouTube para 10 dias, né? Deu um retorno. Não é, ai, meu Deus, eu vou ficar rica. Não, mas aqueles meus seguidores que eu ia ficar esperando vir, ele entrega para mais pessoas. Então, eu sempre recomendo fazer tráfego pago. Mesmo conta pequena, aliás, acho que é a conta pequena que tem que fazer, né? Para ter mais relevância, para ter mais seguidor. E não ficar esperando que você vai bombar no orgânico. Eu tenho um caso de uma cliente que é muito interessante. Ela fez um vídeo, ela copiou um vídeo acho que da Natura, sei lá, um vídeo que ela copiou. E ela botou nas redes sociais. E ela foi viajar para um cruzeiro. Bem tranquila. E aquilo estourou. Mega estourou. Resumindo a história. Ela tem 60 mil seguidores, com relevância nenhuma. Tu olha assim, o Instagram dela, parece que ela comprou seguidores, mas não, foi um vídeo que ela repostou. Só que não tem a ver com o conteúdo dela, entendeu? O conteúdo dela não conversa com o público que ela ganhou no orgânico. Então, às vezes, vale mais a pena tu pagar e acertar no teu público certo do que tu ficar esperando um vídeo teu bombar e aí vir um público que não é relevante. É eu acho que um mito que a gente tem é que o orgânico ele é gratuito. O orgânico ele não é gratuito. Você está gastando tempo de criação, de gravação, de edição, de postagem. Então, tá gastando. Você poderia estar fazendo isso em outro trabalho e tá tendo ganho de dinheiro. Então, não tudo é gasto. Mesmo o orgânico quanto pago, coloque na sua cabeça, eu estou gastando dinheiro. Qual que é a diferença do orgânico para o pago? É que o pago você consegue especificar mais, você consegue colocar o público que você quer, a região que você quer, você consegue ter as métricas, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então ele é muito mais específico, mas e é o que você quer, como o Eunice falou, qual que é o seu objetivo final? E aí você vai entender se você quer fazer orgânico, se você quer fazer o pago. Só que podemos dizer que cada plataforma possui uma lógica diferente. Então, quais são as diferenças entre anunciar no Instagram, no Google, no TikTok? Quando eu devo anunciar em cada um? Assim, ó. Essa é a dica. Essa é realmente a dica de milhões. Gente, TikTok não é rede social, tá? Vamos por aí. TikTok, o que ele vai fazer? Ele é uma rede de entretenimento. Então, ele vai mandar primeiro... Ele é o contrário do Instagram. Ele vai mandar primeiro para muitas pessoas. E se essas muitas pessoas gostarem do teu conteúdo, ele vai mandar para mais pessoas. O Instagram não. Ele vai mandar para até 3% dos teus seguidores. Então, o TikTok, ele manda primeiro para quem não é teu seguidor. Então, o que acontece? Eu uso essa estratégia. Eu mando pro TikTok e aí lá é quantidade, tá? Eles não querem saber se teu cabelo tá bonito, se tu tá... Eles querem você... Quanto mais, eu digo, mais TDAH você tiver, melhor fica, entendeu? Eles querem você na real. E aí ele vai mandar um conteúdo para essas pessoas. Essas pessoas vão te ver lá no TikTok e de lá, tanto é que lá já tem um link pro Instagram, né? Senão não teria. Se eles fossem concorrentes, isso não existiria. O que acontece? Eles vão pro teu Instagram. Aí lá você vai ter um conteúdo mais trabalhado, né? Mais profissional, digamos assim. E aí com mais relevância sobre o assunto que tu realmente quer tratar. Nichado. E o YouTube, ele tá na mesma leva, né? Ele quer conteúdo, quer muito conteúdo,
Tem muita gente que não gosta de TikTok, não gosta de Instagram, mas está lá no YouTube, então ele tem muita relevância. Só que é o conteúdo mais trabalhado ainda que o do Instagram. É lá, eles gostam. Os cortes trabalham muito bem, por quê? Porque ali ele vai levar para um público em geral. Mas ele, com certeza, se a pessoa gostou do teu conteúdo, ele vai começar a te seguir no YouTube e ele vai começar a acompanhar o teu, né? Porque ele manda as mensagens e tudo. Mas, assim, é uma cadeia, sabe? É uma rede. Ninguém tá competindo com ninguém. Claro que todo mundo quer ter o anúncio, né? Que é aquele que pague. Mas ninguém tá competindo com ninguém. Então, na verdade, é um processo. Tu começa num até chegar ao YouTube. Depois tem o Kawaii, né? O Kawaii, ele é mais complicado porque a própria ferramenta paga para as pessoas assistirem os vídeos. Então, se a pessoa está sendo paga para assistir os vídeos, com certeza ela não vai comprar de você, né? Mas, se tu for para uma busca, vai ter a relevância. Porque quanto mais canais estiver falando de você, mais relevância você tem numa busca, né? Do Google, assim. Então, assim, é um processo. Por isso que é trabalhoso. E eu sempre digo assim, pensa, olha só. Olha a mentalidade da pessoa marqueteira, né? Quando eu comecei, a gente tinha o redator, a gente tinha o fotógrafo, a gente tinha tudo. Para fazer uma TV, então, meu Deus, era caríssimo. Rádio, TV, era muito caro. Hoje, tu é tudo isso. Tu que é o produtor de conteúdo, tu que leva as redes sociais. Então, não precisa ficar tão preocupada com o algoritmo, seja você mesmo, entendeu? Porque o que acontece? É você que está criando conteúdo para ele, não ele que está criando conteúdo para ele, para você. Então, o que acontece? Tu tem que seguir certas regras para ser visto. Mas tu também não precisa ficar tão preocupado com a tua aparência. Às vezes a pessoa, eu não quero postar por causa da minha voz, por causa disso, por causa daquilo. Gente, somos pessoas, todas as pessoas são pessoas, todo mundo sabe que tem defeito. Claro, tu não vai ser a Virgínia, né? Aí a Virgínia é outro patamar. A gente tá falando de pessoas reais que estão começando e querem se destacar nas redes sociais de uma forma orgânica. Então, seja você mesmo, poste o que você tiver que postar, não se preocupa tanto com o outro, vai pensar sobre você, porque ele sempre vai pensar de alguma coisa, mas vai dar 3 segundos e já vai ver outro vídeo. Então, sabe, essa preocupação que as pessoas têm do que postar, de como postar, primeiro, ligue a câmera e poste. E depois você vai ver o que acontece. Se não der bom, aí você estuda mais um pouquinho e vai atrás do teu concorrente para ver o que ele tá fazendo que tá dando certo. Essa é a dica. Um problema muito grande das pessoas é essa questão do julgamento. Hoje a gente tem mais medo do julgamento alheio do que da própria morte. Isso é um estudo. Então as pessoas têm esse receio, têm esse bloqueio de fazer essas postagens. Faça. Tudo é treino. Se você olhar minhas postagens lá atrás, nem eu consigo assistir. São horrorosas. Quando eu fui fazer meu primeiro vídeo de 30 segundos que eu tive que fazer para patrocinar a Swing Track, eu demorei a tarde inteira para gravar um vídeo de 30 segundos. Hoje eu pego a câmera e faço de primeira. Mas são treinos, são anos treinando. Não adianta você chegar no campo e você já querer ser o Neymar, o Pelé fazendo gol. Você precisa de treino, você precisa de jogar muitos jogos para chegar no patamar do Pelé e do Neymar. Então treine, faça, coloque a cara para bater. E quais são os principais erros ou erros mais comuns que as pessoas fazem em campanha de tráfego pago e acabam fracassando? É que nem eu disse, né? Tudo é estratégia. Hoje, se tu for fazer uma campanha para tráfego pago hoje, é um leilão. Temos Copa e temos eleição. Então, tá muito caro. Quem investe mais, tem mais visibilidade. Quem investe menos, acaba não tendo tantos cliques, né? E aí, como tu consegue burlar essa situação? Estudando o teu público. Se tu souber teu público certo, aonde ele está, como ele pensa, e aí tem aqueles ganchos, né, que a gente chama. Porque é manipulação. A gente é manipulado o tempo todo, né? A criança já nasce berrando porque quer atenção. Então não adianta tu ficar querendo ter um falso moralismo e tal. Não, tu tem que manipular, tu tem que fazer as chamadas certas, né? Às vezes pegar o gatilho da dor do teu cliente. Então, tu tem que criar estratégias para alcançar o teu público exato. E quanto mais tu conhecer o teu público, saber com quem você quer falar, mais assertiva você fica. E hoje você trabalha com gestão
de canais nas redes sociais. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho nisso, como você auxilia as pessoas, o que está incluído nesse todo, para quem está começando agora ou para quem não está tendo resultado, está estagnado nas redes sociais, o que o seu trabalho vai auxiliar? Hoje eu vejo que as pessoas elas precisam de tudo nas redes sociais, né? Elas não sabem nem editar o Instagram, elas não sabem trocar uma foto de perfil. Então, o público tem muita diferença. Eu conheço pessoas inteligentíssimas que elas estão querendo, né, navegar na onda da internet, mas elas não sabem nem... Mal conseguem abrir um canal no YouTube, que também é uma dificuldade. Então, eu venho para auxiliar em tudo isso, desde o processo inicial, que é abrir canal, abrir conta no Instagram, botar porque a maioria das pessoas usa conta pessoal para publicar e não é legal, ele não vai te entregar, tu tem que ter uma conta profissional. Tudo isso é um processo que a gente vem trabalhando, analisando o que o cliente precisa. Que nem tem pessoas que têm um estágio que não, já estão, né, já fizeram tudo isso, já sabem tudo, não querem mais aprender, não querem mais, elas só querem resolver o problema delas. E aí a gente vem com as automações, com as questões mais da IA para dar um up e dar uma agilizada, porque às vezes tudo é tempo, né? Ou a pessoa quer aprender, quer fazer, ela quer editar e tudo certo, a gente auxilia também. Ou a pessoa quer dar um gás e não quer se preocupar com rede social. A gente auxilia também. A gente pega de qualquer ponta, não tem fuga. E se você encontrasse hoje um canal que está começando, ou um canal que quer transformar o seu negócio, quais são os 3 primeiros sistemas ou diagnóstico que você faria para implementar algo imediatamente? Que você fala, não, essas ferramentas a pessoa precisa ter logo de cara. Primeiro eu vou atrás do concorrente dela, né? O que ele está fazendo, né? Eu faço um estudo, uma viabilidade, vejo o que ele está fazendo, o que está acertando, o que está errando. E aí, a partir daí, a gente tem que criar uma logomarca. Não adianta vocês quererem fugir, porque a logomarca vai acompanhar vocês o resto da vida, né? Então, vão lá, cria a logomarca, cria um domínio, paga, né, a licença, né, dos direitos dessa logomarca. E aí começa o processo de abrir os canais, né? Instagram, TikTok, todas as redes sociais. A única que eu vou ser bem séria, que eu tenho uma certa dificuldade, é o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn, ele já é um processo totalmente diferente. Ele é um processo voltado para o profissional. Então, tu trabalha de uma forma diferente, entendeu? Então, o que acontece? O LinkedIn é o único que tu vai ter mais dificuldade para ver se realmente, né, o teu conteúdo é relevante ali, porque eles não gostam dessa pegadinha de redes sociais. Mas o resto, gente, é que nem o ingrediente de bolo. Tu pega todos os ingredientes, mistura e dá um bolo enorme, entendeu? É fácil, é só desmificar essa dificuldade que o povo tem de achar que redes sociais não é para mim. É para todo mundo, entendeu? Tu tem um negócio, tu é microempreendedor, tu é grande ou pequeno, é para todo mundo. Eu conheço grandes empresas que faturam horrores e é arcaico o sistema dela de gestão. Agora que estão implementando as redes sociais, a IA, site, meu Deus, é muita dificuldade, né? Então é isso, tu tem que estar em todos os lugares e todos os momentos, 24 horas. E é um processo super simples de fazer. Acho que em menos de 1 hora tu consegue abrir todos os canais. O mais difícil vai ser o logo, né? O logo, o domínio tu cria muito fácil também. Porque o mais difícil, porque o logo é o gosto, né? E é pro outro, não é pra você. Tem mais esse detalhe. Que as pessoas querem fazer as coisas pra si. Não tem nada a ver pra si. É pro teu cliente. Quer ter sucesso, faz as coisas pensando no outro, não em si. E para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, tá curioso, quer te conhecer, onde te acha, Eunice? Pois é, eu estou em todas as redes sociais. Apesar que Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Mas eu estou em todas as redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube de podcast, que é Café com Internet. Então, é justamente isso que eu trago às pessoas para contar a vida delas, né? Porque acho que a trajetória das pessoas é interessante. Aquilo que você passou, às vezes alguém vai tirar alguma dica, vai dar um up. E o resto já é mais a área profissional mesmo, que é o que eu faço. Eu brinco muito com IA, você vai ver muito vídeo meu lá de IA. Mas vai ter muita dica, assim, de vídeos, né? De coisas com IA.
No Instagram é anicevargas.mkt. No YouTube é Café com Internet e podcast. No LinkedIn é Eunice Vargas, cada um é um, né? No TikTok é Curta Tchê. Não, é Café com Internet, que agora eu mudei. E eu acho que qual mais faltou? Acho que só, qualquer coisa, manda mensagem aqui nos Mas comentários. eu tenho o meu site, que tem todos lá, agência.curtatchê.com.br. E olhe lá que ficou bem legal. É meu xodozinho do momento. Ficou bem legal. E em breve, você entra lá, que eu estarei fazendo podcast com a Eunice, só entrar no site de podcast dela, para você conferir a minha história dentro do podcast da Eunice. Então, agradecer muito você que acompanhou a gente até o final. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação. 60% de quem segue o nosso canal não ativa a notificação, pois me dá bronca que perdeu aquele episódio que queria tanto. Então segue o nosso canal, agradecer os nossos parceiros, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo, materiais de natação, vestiário, hidroginástica, hidroterapia, tudo que você precisa para o mundo aquático você tem com ISO 9001, selo de qualidade super durável e tudo é testado antes de chegar na borda da piscina dentro da USP e também lhe ouve os profissionais assim como eu, que cria os materiais de natação infantil, a Vera de hidroginástica, sempre levando o melhor material para vocês. Plataforma Educar, mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos. Se você quer levar esses profissionais aí na sua região, fazer curso presencial, só me chamar no direct que a gente leva o profissional que você precisar, o conteúdo que você está precisando para capacitar a sua equipe ou você. A gente tem o aplicativo da Swintrack, você tem um logo com seu nome, com seu logo, tudo para você agregar valor e todo mundo chegar. Então imagina aquele aluno está terminando o treino, fez aquela metragem ou fez aquela metragem no mês, ele compartilha nas redes sociais, vai com o seu logo, com o seu nome e todo mundo que está ao redor dele que também pratica natação ou atividade física vai perguntar, nossa, quem é esse seu professor? Você melhorou aí sua performance? Então tem aí o seu próprio aplicativo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, são mais de 8.000 voluntários, 17 ações diárias para reduzir o número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa e faça uma ação na sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. Então, muito obrigado a todos os patrocinadores. Se você também quer ser apoiador do canal da Natação Criativa, a partir de R$ 7,90 você consegue fazer pelo Instagram e pelo YouTube e ainda você recebe conteúdos exclusivos para quem é apoiador e consegue auxiliar a gente em todos os nossos projetos, seja pós-graduação, aplicativo de natação, podcast, você vai ser o nosso apoiador. Então, muito obrigado, Eunice, mais uma vez. Agradecer demais a sua presença. Agradecer o Maurício que está nos bastidores aí do SampaCast. Muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.